Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui Carlos Lima mais uma vez. E hoje nós vamos falar do que aquilo que nós chamamos de o Velho Testamento, né? Se o Velho Testamento ainda deve ser utilizado na Nova Aliança, sim ou não? Será que o Velho Testamento ainda é relevante? Então há muito tempo que me incomoda a forma como nós lemos e interpretamos a Bíblia, né? Existem exceções, é claro. Mas, no geral, nós lemos o Velho Testamento inteiro como se ele tivesse sido escrito para os cristãos modernos, né? Ou agimos como se a pregação do reino de Deus através de Jesus tivesse sido direcionada para a igreja dos nossos dias e não para os judeus da sua época. Jesus veio para os judeus. Quando os judeus rejeitam Jesus, ele é sacrificado, então a salvação se abre para todos os povos. Então, basta apenas prestar atenção naquilo que estamos lendo, né, no que está escrito, e nós veremos com quem o texto está falando, a quem o texto está de fato sendo direcionado. Então, a própria Bíblia, ela deixa muito claro quais são os personagens presentes na história e para quem tudo aquilo está sendo direcionado. No próprio texto está escrito com quem, para quem Deus está falando. Outra coisa muito comum é que fazemos uma seleção daquilo que se adapta ou pode ser usado pela igreja atual e passamos por cima ou simplesmente ignoramos tudo aquilo que não se enquadra ou poderia trazer algum tipo de problema, né, para o cristianismo dos nossos dias, né? Agimos como se os textos que poderiam ser problemáticos simplesmente não existissem. Se os textos do Velho Testamento foram escritos para a igreja moderna, nós não podemos ignorar a pena de morte, a circuncisão, a poligamia, todos os rituais e festas apresentados na lei de Moisés, os sacrifícios de animais e mais uma infinidade de outras coisas. A verdade é que a maioria dos cristãos usa a Bíblia como se fosse um livro místico, né? Ou um livro de adivinhação, onde você seleciona os textos direcionado pelo Espírito Santo e surge uma revelação que faz com que instantaneamente a pessoa saiba o que está em vigor para os nossos dias e tenha uma revelação dos céus de tudo que deve ser dito e tudo que não pode ser dito. Isso, na verdade, é muito perigoso e é a causa da maioria dos problemas que têm surgido nas igrejas ao longo dos séculos, desde que essa prática começou a ser utilizada. Tudo que chamamos de Velho Testamento ou é uma narração de fatos históricos, de acordo com a Bíblia, ou faz parte da aliança de Deus com Israel, com exceção de algumas profecias a respeito do estabelecimento do reino de Deus e coisas que aconteceriam no futuro, que foram reveladas por Deus a algum profeta. Tirando isso, a maioria do que acontece está relacionado à aliança de Deus com Israel, segundo a carne. O ministério da Igreja dos Gentios, daqueles povos que não são judeus, né, nós no caso, ele começa com a pregação dos apóstolos, após a rejeição de Jesus pelos judeus, e principalmente de Paulo, que foi um dos maiores missionários e também fundador de muitas igrejas. Então, isso quer dizer que não devo ler mais os textos antigos ou que o Velho Testamento não é mais relevante? E eu vou te responder com um sim. Sim, você deve continuar a ler os textos do Velho Testamento e sim, o Velho Testamento continua sendo uma das leituras mais relevantes para os cristãos dos nossos dias, para os cristãos de todo mundo. Então agora bagunçou tudo, amigo. Eu não estou entendendo mais nada. O que que você está querendo dizer, afinal de contas? Então, na verdade, o que eu quero dizer é que todo cristão ele precisa saber o que o Velho Testamento é e o que o Velho Testamento não é. É isso que, na verdade, você precisa saber. No Velho Testamento, temos a história da criação, do dilúvio e de todas as alianças que Deus fez com os homens. O surgimento da nação de Israel, o povo escolhido de Deus, gerado através dos patriarcas, começando com Abraão, Isaque, Jacó e depois Moisés e a terra prometida. Depois temos os juízes, os profetas e reis, os cativeiros pelos quais a nação passou e etc. Então podemos conhecer o grande amor de Deus, tendo que lidar com um povo rebelde e maldizente,
Podemos conhecer o caráter dos homens do passado e como alguns desenvolveram um forte relacionamento com Deus, sendo usados por Ele, enquanto outros se rebelaram e se perderam completamente no seu relacionamento com Deus. Então, o Velho Testamento, ele é o nosso chão, a nossa base de conhecimento. Sem ele não saberíamos como e por que chegamos aqui, e muito menos para onde estamos indo. Não entenderíamos o processo de salvação e nem a graça que veio através de Jesus Cristo. Existem grandes histórias que nos inspiram até hoje e continuarão inspirando as próximas gerações. Grandes exemplos e também grandes advertências que podem gerar mensagens edificantes e transformadoras para os cristãos dos nossos dias, ou seja, ele está aí para ser compreendido e usado, desde que seja feito da forma correta, da maneira correta. Agora, o que o Velho Testamento, de fato, ele não é? O Velho Testamento não pode ser visto como um livro de regras, ordenanças e mandamentos para a igreja atual. Não podemos ler algo que está afirmando claramente que Deus está falando com Israel ou algum outro povo, por exemplo, como se estivesse falando com a igreja dos nossos dias. É claro que existem algumas profecias que ainda não se cumpriram e existem princípios que são eternos e você precisa conhecê-los. Mas não podemos pegar textos que foram escritos e que são específicos para um determinado tempo e que estão inseridos em uma determinada aliança que foi feita com Israel, ou alguma profecia ou repreensão direcionada a outra nação, e usá-los como se Deus estivesse falando com a igreja de hoje, com a igreja moderna. Então, é claro que podemos usar tudo como exemplo, deixando claro todo o contexto. O erro está em usar como se fosse algo atual e colocar a igreja dentro de um contexto no qual ela não está inserida e não faz parte do cotidiano e nem do momento atual do cristianismo. Acredite, eu já vi isso acontecer uma centena de vezes e por pouco não me vi pregando dessa forma. Um bom orador, um líder persuasivo e carismático, ele pode controlar a sua igreja e direcioná-la para onde ele quiser, usando textos fora de contexto e as duas principais ferramentas de controle e manipulação que existem. Que ferramentas são essas? O medo e a culpa. Né? Eu não vou falar aqui mais muito sobre medo e culpa, né? Eu posso dizer que nós nos convertemos, nossa família se converteu numa igreja onde o líder ele usava muito o medo e a culpa para poder aprisionar as pessoas, usando textos agressivos, principalmente textos do Velho Testamento, para gerar medo, para gerar culpa, pôr na cabeça das pessoas que ele é quem conduziria as pessoas à salvação e que só a igreja dele poderia salvar as pessoas. Né? E para isso ele usava principalmente, a maioria eram textos do Velho Testamento, né, utilizados de forma totalmente errada, totalmente equivocada. Então, para entender melhor, vamos dar aqui alguns exemplos de utilizações equivocadas dos textos do Velho Testamento, principalmente utilizações doutrinárias, né, doutrinas sobre vaidade. Algumas igrejas tratam usos e costumes como se fossem doutrinas, como se fossem mandamentos, usando textos não só do Velho Testamento, porém a maioria vem de lá. E tem um texto de Isaías muito utilizado que diz o seguinte: Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfume, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos, e os xales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo e os turbantes e os véus. Isaías 3, 18, 23. Esse texto é muito utilizado para dizer que todas essas coisas são pecados, que as pessoas não podem usar, principalmente as mulheres, brincos, colares, ornamentos e mais uma infinidade de coisas. Porém, eu quero confrontar você com um outro texto aqui de Ezequiel 16, de 9 a 4, que diz o seguinte, é Deus falando aqui no caso, né? Eu a banhei com água, e ao lavá-la limpei seu sangue e a perfumei.
Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata, e suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama se espalhou entre os povos e as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu dera a você tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel 16, 9 a 14. Então, se aquelas coisas são pecado, nesse texto você está dizendo que Deus criou o pecado. Você está dizendo que Deus compactua com o pecado, porque aqui é Deus quem dá para essa mulher todos esses ornamentos. Na verdade, esse texto é uma parábola, né, onde Deus compara Israel com uma mulher que ele achou desprezada, abandonada, coberta de sangue. E ele vai dizendo como ele amou, como ele cuidou, como ele ornamentou. E todas essas coisas representavam a glória do Senhor que estava sobre Israel. Então, na verdade, esses dois textos, eles fazem parte de uma interpretação totalmente errada, totalmente equivocada. Por quê? Porque Deus está falando do momento em que Israel será levado para o cativeiro por causa dos seus pecados, porque o povo abandonou a Deus. Então, quem ia para o cativeiro perdia tudo. A nação que dominava uma outra nação, ela pegava tudo que aquela nação que foi dominada tinha como despojos de guerra, né? E o povo passava a ser escravo. Então ele ia perder absolutamente tudo que tinha. E ele não falava só das mulheres, ele falava que vai tirar o sábio, vai tirar o guerreiro, que o guerreiro será morto. Ele vai tirar tudo, absolutamente tudo que existe na cidade, porque a cidade será levada para o cativeiro. Nesse texto de Ezequiel, também mais à frente, ele fala que essa mulher vai perder tudo. Mas ela vai perder por quê? Porque ela está em pecado, porque ela abandonou o Senhor. Então, enquanto ela estava com Deus, enquanto ela era fiel a Deus, ela tinha o direito de usar tudo isso. Quando ela abandonou o Senhor, quando ela corrompeu seu coração, quando ela se prostituiu, então ela perdeu o direito, ela vai perder todas essas coisas que representavam a glória de Deus que estava sobre ela. Então, se você usar esse texto na sua igreja para dizer que essas coisas são pecado, o que você está dizendo, na verdade, por exemplo, é que as mulheres da sua igreja se prostituíram, que todas elas estão em pecado, que todas elas abandonaram a Deus e que todas elas irão para o cativeiro, porque é isso que o texto diz. Você não pode ler o texto isolado e tirar uma concepção lá e uma ideia precipitada. Você precisa ler o texto todo para você fazer uma interpretação correta dentro do contexto. E essa não é nenhuma interpretação difícil, gente. Não é uma coisa que você precisa ter faculdade, precisa ter feito curso, ser bacharel em teologia. Não, isso aqui é uma interpretação básica de ensino fundamental, né? Qualquer pessoa que tem um ensino fundamental e lê esse texto completo pode fazer uma interpretação clara. A interpretação ela é extremamente simples. Israel pecou contra Deus, o povo se corrompeu e por isso ele será levado para o cativeiro e perderá tudo o que ele tem de bom. Em nenhum momento o texto afirma que ele está perdendo essas coisas porque essas coisas são pecado. É uma interpretação esdrúxula, totalmente errada, totalmente equivocada e sem nenhum sentido. Uma outra questão também é a salvação baseada nas obras da lei, né? Muitos vão lá no Velho Testamento buscar a salvação que foi dada a Israel, né? A salvação, a lei prometia uma longa vida para Israel aqui na terra, prometia as bênçãos de Deus aqui na terra, e muitas pessoas vão buscar lá na lei as promessas de bênçãos, porque as promessas de bênção da lei são para essa terra. Então, eles preferem buscar a salvação, as promessas de bênção na lei. A salvação é um dom gratuito de Deus através da fé em Jesus Cristo. Se a salvação pudesse ser obtida
através da obediência à lei, Jesus não teria vindo e nem precisaria ter morrido na cruz. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Está lá em Malaquias 4:4. Malaquias é um livro que fala de quando o povo se corrompeu, abandonou completamente a lei de Deus, até mesmo os sacerdotes, né, os levitas, toda a nação estava afastada de Deus. Então Deus usa Malaquias para chamar Israel ao retorno à lei, ao retorno à obediência que Deus tinha dado a Moisés lá em Horebe. Então, Romanos 3, 21, 24 diz o seguinte: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé, não pela obediência à lei, pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, existem também as promessas que foram feitas a Israel segundo a carne, né? Várias promessas que estão no Velho Testamento foram feitas a Israel ou a algum personagem bíblico específico. É claro que existem algumas promessas que são proféticas, como a que Abraão seria pai de muitas nações, né, que está se cumprindo até o dia de hoje. E, porém, muitas promessas, além de serem promessas específicas, elas são condicionais, ou seja, existe uma condição para que aquela promessa se cumpra. E isso, na maioria das vezes, é completamente ignorado, né? É comum você ver as pessoas lendo as promessas e falando que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, sem se ater, sem se preocupar com a condição que existe para que aquela promessa se cumpra. Então, deixei um texto aqui de Isaías que diz o seguinte: Se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, veja bem, há uma condição aqui. E essa condição é até mais ampla. Eu não coloquei aqui para o texto não ficar muito longo, mas depois você pode ler no versículo 8, 9, pode ler o capítulo todo, que você vai encontrar mais condições de Deus, né? Se abandonares o jugo, o estender do dedo, a maldade, uma série de coisas. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham. É uma promessa fantástica, uma promessa maravilhosa, mas está ligada a uma condição. Além de ter sido feita a Israel, ela é uma promessa condicional, ou seja, existe uma condição para que essa promessa se cumpra na nossa vida. Então, outra questão também são as formas de agir de Deus. Existem, inclusive, religiões que falam que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, né? Por causa dessas formas de Deus agir que eram exclusivas para uma época em que o seu amor ainda não tinha se manifestado através de Jesus Cristo. A gente precisa lembrar que nós estamos falando dos primórdios das civilizações, né? Então, o povo era muito violento, havia muitas guerras, havia pena de morte, a escravidão era algo absolutamente normal. Então era difícil um homem que chegasse ali na faixa dos 30, 40 anos e que não tivesse matado pelo menos um outro homem, não tivesse matado pelo menos uma pessoa. Né? Aqueles que participaram de guerra provavelmente chegavam ali nos 30, 40 anos sendo matado 10, 20, 30, 40 pessoas. Então você precisa entender que é uma outra época e Deus agiu com aquele povo de acordo com a época, de acordo com como as coisas funcionavam naquela época. Deus, inclusive, usou Israel como se fosse a sua espada para fazer justiça sobre muitas nações que se corromperam e que Deus queria tirar da terra. Então vai, pois, agora e fere Amaleque e o destrói totalmente, com tudo que tiver, não poupes. Porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E em Isaías também diz: Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfação dos meus adversários,
Vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda impureza. Mas o que diz lá em Mateus, quando Jesus está pregando para os próprios judeus ainda, mas ele já está pregando, já está estabelecendo o reino de Deus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você vê claramente uma grande diferença de ordenança, uma grande diferença de posicionamento, de mudança na forma do agir de Deus, como ele agia antigamente e como ele vai passar a agir agora, né, através do sacrifício de Jesus. Então nós vemos por cristãos, por pessoas nas igrejas, muitas afirmações agressivas e até certo ponto violentas, de pessoas que usam o Velho Testamento para prometer vingança sobre os seus inimigos, né? Você vai ser exaltado sobre os seus inimigos e todos verão a sua vitória, né? A gente vê muitos hinos que até a forma de cantar, a pessoa levanta o queixo, imposta a voz, né? Dá a impressão que ela vai descer do púlpito e vai sair estapeando todo mundo, né? Então muitos vão transformando muitos cristãos em pessoas amarguradas, com dificuldades para perdoar, sem nenhuma condição de resolver problemas simples que poderiam ser resolvidos com uma boa conversa, muitas vezes tornando a pessoa orgulhosa e arrogante, incapaz de admitir os próprios erros. Muitos textos são usados para validar um comportamento perverso e totalmente incoerente com a graça e o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito que ele nos deu. Então, podemos sim utilizar o Velho Testamento, não só em pregações, mas também como exemplo para o nosso viver diário. O que precisamos entender é que tudo precisa ser filtrado pela graça de Cristo. Você pode usar textos, personagens, elementos, inclusive da antiga aliança, como exemplos, tirando lições, promovendo a reflexão que gera aprendizado. Mas no final você precisa levar a pessoa ao encontro da graça que foi derramada na cruz, ao sacrifício eterno que nos proporcionou a salvação e derramou o amor de Deus sem medida, abrindo a porta da salvação para toda a raça humana. O velho, como já disse, é a nossa história e serve sim como aprendizado, como exemplo, como memorial e como inspiração. Porém, o novo é a nossa realidade, a nossa vida em Cristo, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito que ele nos deu, a responsabilidade de manifestar ao mundo aquilo que através de Jesus nós recebemos do Pai, né? Então, eu quero deixar aqui dois textos. Um deles está em Lucas 5, 36 a 39, que diz o seguinte: então, Jesus, no caso, né, lhes contou uma parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha ou odres velhos, né? Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Ninguém, depois de beber o vinho velho, isso aqui é interessante, né? E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor, né? A maioria dos cristãos ainda prefere o vinho velho e muitos ainda tentam misturar o vinho velho com o vinho novo. Em Hebreus também tem um outro texto interessante que diz o seguinte: como acima diz, está falando da vinda de Jesus, né? Sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, a vinda de Jesus a primeira, né, para viver aqui na terra e ser sacrificado. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10, 8 e 9. Eu lembro que uma vez eu estava num evento com um pastor de Portugal, né, e ele pregava sobre esse texto, e ele dizia que Deus primeiro tira para depois estabelecer. Ele usou vários outros textos da Bíblia, inclusive ali em Gênesis, quando
fala que houve tarde, manhã e o primeiro dia, e não fala que houve noite, né? Ele falava que os dias de Deus começam pela noite. Então Deus primeiro tira para depois estabelecer. Se você não permitir que Deus tire o velho da sua vida, ele não vai estabelecer o novo, porque Deus primeiro tira as coisas velhas para depois estabelecer as coisas novas, né? Então é basicamente isso. Não vou criar aqui um vídeo muito longo, mas sim, o Velho Testamento é extremamente importante, né? Até para que você conheça toda a história, por que que existe o cristianismo, como ele nasceu, de onde ele veio, né? Quem são os precursores de tudo o que nós vivemos hoje. Mas infelizmente muitas pessoas ainda misturam velho, misturam novo, e uns preferem o velho e fazem uma confusão danada, né? Muitas vezes bagunçando a cabeça das pessoas e muitas vezes usando alguns textos que fazem parte de um outro tempo, né, em que o povo era completamente diferente, em que Deus agia baseando-se na sua justiça, usando Israel inclusive como uma espada, como um instrumento de justiça, e as pessoas usam esses textos às vezes para oprimir e para pressionar as demais pessoas. Então é isso. Deus abençoe você. Espero que o Senhor continue abençoando, guiando a sua jornada, que você continue se dedicando ao estudo da palavra de Deus. E um abraço. E se Deus permitir, até o próximo vídeo.